Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Eitos no Brasil, e estou aqui com você mais uma vez para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 12 de setembro, nós estamos fazendo a leitura no livro de Ezequiel. E hoje nós leremos Ezequiel do capítulo 4 ao 7. Então vamos para a leitura. Ezequiel, capítulo 4. Agora, filho do homem, pegue um tijolo e ponha-o na sua frente. Faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Depois, construa o modelo de um cerco em volta do tijolo. Construa rampas, monte acampamentos de guerra, coloque arietes em volta dele. Em seguida, pegue uma panela de ferro e coloque-a entre você e a cidade. Será como um muro de ferro. Fique atento para isso. A cidade estará sitiada e você será o sitiador. Será um sinal para a família de Israel. Em seguida, deite-se sobre seu lado esquerdo e ponha o pecado da família de Israel sobre você. Você carregará o pecado deles pelos dias que permanecer deitado. O número de dias que você carregar o pecado deles vai corresponder ao número de anos do pecado deles, ou seja, 390. Durante 390 dias você carregará o pecado da família de Israel. Depois de ter feito isso, vire-se e deite-se sobre seu lado direito. Carregue o pecado da família de Judá. Sua tarefa dessa vez é ficar deitado durante 40 dias. Um dia para cada ano do pecado deles. Ore diretamente para o cerco de Jerusalém. Arregace a manga, mostre o braço descoberto e pregue contra a cidade. Vou amarrar você com cordas, amarrá-lo para que você não possa se mexer ou virar até que tenha terminado o período do sítio. Em seguida, quero que você pegue trigo e cevada, feijão e lentilha, painço e espelta, e misture-os numa bacia para fazer um pão. Essa será a porção para os 390 dias em que estiver deitado de lado. Pese cerca de 240 gramas por dia e coma isso em horas marcadas. Também meça em torno de meio litro de água por dia e beba-a em horas marcadas. Coma o pão como se estivesse comendo um bolo de cevada. Asse o pão em lugar aberto, no qual todos possam ver, usando fezes humanas secas para fazer o fogo. O Eterno disse: O que o povo de Israel fará é isto. No meio das nações pagãs, eles comerão comida inaceitáveis para um povo santo. Eu disse: Ó Eterno, meu Senhor, nunca me contaminei com comida assim. Desde a juventude, nunca comi coisa alguma proibida pela lei. Nada que tivesse sido achado morto ou atacado por animal selvagem. Nunca peguei um só pedaço de alimento proibido. Está bem, disse ele, vou permitir que você asse o pão sobre esterco de vacas, em vez de fezes humanas. Então ele me disse: Filho do homem, cortarei toda a comida de Jerusalém. O povo comerá de modo racionado, sem saber de onde virá a próxima refeição, agonizando por um gole de água. Será a época de fome. As pessoas olharão umas para as outras e não verão nada a não ser pele e ossos, e balançarão a cabeça. Ezequiel capítulo 5. Agora, filho do homem, arranje uma espada afiada. Use-a como uma navalha de barbeiro e rape a cabeça e a barba. Depois, use pesos de balança e divida o cabelo em 3 partes. Quando os dias de cerco tiverem passado, pegue um terço do cabelo e queime-o dentro da cidade. Pegue o outro terço, corte-o em pedacinhos com a espada e espalhe-os em volta da cidade. O último terço deve ser espalhado ao vento, porque vou persegui-los com a espada. Separe alguns fios de cabelo e ponha-os na barba da sua roupa. Pegue alguns deles e queime-os no fogo. O fogo deles se espalhará por toda a família de Israel.
Isto é o que o Eterno Senhor diz. Isto é o que significa Jerusalém. Eu a sitiei no centro do muro e pus todas as nações à volta dela. Mas ela se rebelou contra as minhas leis e os meus mandamentos, muito mais que as nações a seu redor. Pura maldade, recusando minha direção e rejeitando minhas orientações. Por isso, o que o Eterno Senhor diz é isso: vocês têm sido mais cabeçudos e teimosos que as nações à sua volta, recusando minha direção, ignorando minhas orientações. Vocês se rebaixaram ao nível da sarjeta, estão piores que os outros à sua volta. Por isso, o que o Eterno, o Senhor, diz é isso: estou me posicionando contra vocês, sim, contra você, Jerusalém. Vou castigá-la à vista das nações, por causa dos seus deuses asquerosos, que nem deuses são. Farei a vocês o que nunca fiz e nunca farei de novo. Transformarei famílias em canibais, pais comendo filhos, filhos comendo pais. Isto é que é castigo, e quem sobrar eu espalharei ao vento. Por isso, tão certo quanto eu sou o Deus vivo, o decreto do Eterno Senhor, pelo fato de terem profanado meu santuário com suas obscenidades e seus deuses asquerosos, que nem deuses são, não me importarei mais com vocês. Da minha parte, vocês não verão nem mesmo um vestígio de misericórdia. 1/3 dos seus habitantes morrerá de doença ou de fome dentro da cidade. 1/3 será morto fora da cidade e 1/3 será lançado ao vento e caçado por matadores. Só então vou me acalmar e deixar minha ira esfriar. E vocês saberão que eu estava falando sério o tempo todo, que sou um Deus zeloso, com quem não se brinca. Quando eu terminar, vocês serão um monte de entulho. As nações que passarem por aqui zombarão de vocês. Quando o castigo acabar, essa repreensão terrível, vocês serão objeto de ridículo escárnio, transformados em história de horror, que circulará entre as nações vizinhas. Eu, o Eterno, falei. Quando eu apontar minhas flechas mortais contra vocês, atirarei para matar. Depois vou intensificar a fome, cortando o suprimento de comida. A fome vai se agravar, e então enviarei animais selvagens para devorar seus filhos. Epidemias, matança desenfreada e morte. Eu mesmo enviarei tudo, eu, o Eterno, falei. Ezequiel capítulo 6. Então a palavra do Eterno veio a mim: filho do homem, agora vire-se e olhe para as montanhas de Israel e pregue contra elas. Ó montanhas de Israel, ouçam a mensagem do Eterno, o Senhor. O Eterno, o Senhor, diz às montanhas e colinas, aos desfiladeiros e aos vales: estou prestes a destruir os santuários sagrados dos seus deuses. Arrasarei seus altares, derrubarei suas colunas dedicadas ao Deus Sol e matarei seu povo que fica curvado diante dos seus ídolos, que nem ídolos deuses são. Amontoarei os cadáveres dos israelitas diante dos seus ídolos e então espalharei seus ossos em volta dos seus santuários. Todos os lugares em que vocês viverem e as cidades serão arrasadas. Os altares pagãos serão demolidos, altares destruídos, ídolos esmigalhados, todas as colunas do Deus Sol virão abaixo. Haverá cadáveres por todo lugar, então vocês saberão que eu sou o Eterno. Mas deixarei que alguns escapem da matança na hora em que vocês forem espalhados por outras terras e nações. Nas nações estrangeiras para as quais forem levados como prisioneiros de guerra, vocês se lembrarão de mim, perceberão que quanto eu fiquei ofendido por suas traições, por seu desejo voraz de se satisfazer na idolatria. Eles sentirão nojo dos seus maus caminhos e serão repugnantes para Deus, pela forma como viveram. Eles saberão que eu sou o Eterno e perceberão que o anúncio do juízo contra eles não foi uma ameaça vazia. É isto o que diz o Eterno Senhor: torça as mãos, bata os pés e grite: não, 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 por causa das terríveis obscenidades reinantes em Israel. Eles serão mortos, morrerão de fome, morrerão de doenças,
morte por todos os lados, gente caindo como moscas, gente morrendo longe, gente morrendo perto, e os que restarem na cidade morrerão de fome. Por quê? Porque eu estou irado, furioso de verdade. Eles perceberam que eu sou o Eterno quando virem. Eles perceberão que eu sou o Eterno quando virem os cadáveres do seu povo espalhados por todos os seus santuários do sexo e da religião, arruinados nas colunas desertas e nos bosques viçosos da fertilidade. Em todos os lugares em que se entregarem aos seus rituais sensuais. Vou trazer a minha mão pesada sobre eles, demolir todos os lugares em que viverem e transformar a terra em desolação de um extremo a outro, desde o deserto até Riblá. Então saberão que eu sou o Eterno. Ezequiel capítulo 7. A palavra do Eterno veio a mim dizendo: Você, filho do homem, o Eterno Senhor tem esta mensagem para a terra de Israel. É o final dos tempos, o fim das coisas como vinham acontecendo. Acabou tudo. O fim de vocês está aí. A minha ira está desenfreada contra vocês. Pronunciei meu veredito sobre a forma como vivem. Eu o farei pagar pelas repugnantes obscenidades. Não retirarei meu olhar de juízo, nem sentirei compaixão de vocês. Farei vocês pagarem pela forma como viveram. Suas repugnantes obscenidades recairão sobre vocês, e assim saberão que eu sou o Eterno. Eu, o Eterno Senhor, digo, desastre após desastre. Vejam, está vindo, é o final dos tempos, o fim está chegando. O fim está maduro. Preste atenção, está às portas. É o destino de vocês que vivem nesta terra. Acabou o tempo, chegou a hora. Nem adianta chorar, não há mais tempo de barganhar. Já já vou derramar minha ira sobre vocês. Vou acertar as contas e pagar com minha ira. Pronunciei meu veredito sobre a forma como vivem. Eu os farei pagar pelas repugnantes obscenidades. Não retirarei meu olhar de juízo, nem sentirei compaixão de vocês. Farei vocês pagarem pela forma como vocês viveram. Suas repugnantes obscenidades recairão sobre vocês. Então vocês perceberão que fui eu, o Eterno, que os atingiu. Dia do juízo, o destino alcançou vocês. O cetro é enorme e arrogante. O orgulho está além de todos os limites. A violência marcha com toda a pompa, agitando o cetro do mal. Mas eles não são de nada, nada restará deles, o tempo acabou. Contagem regressiva: 5, 4, 3, 2. Comprador, não grite de alegria. Vendedor, não se preocupe. A ira do julgamento pôs o mundo de pernas para o ar. Quem compra e quem vende perderão o chão. Nunca mais será a mesma coisa. E nem sonhe com a recuperação do mercado. A nação está falida por causa dos seus pecados e as coisas não vão melhorar. A trombeta dá o sinal para a batalha, apresentar armas. Mas a marcha para o combate não tem início. Minha ira os paralisou. Nas estradas abertas vocês são mortos, ou morrem de fome e de doença ao chegar em casa. São assassinados no campo, ou morrem de doença ou de fome na cidade. Os sobreviventes correm para as montanhas, eles gemem como pombas nos vales, cada um gemendo pelos próprios pecados. Todas as mãos penderão enfraquecidas, todo joelho ficará vacilante. Eles se vestem de pano de lamento, miseráveis e espantalhos, volúveis e envergonhados, com a cabeça rapada. Eles jogam seu dinheiro no lixo, seu dinheiro ganho com tanto sacrifício cheira mal. Sabem que com ele não comprarão nada que quiserem ou precisarem no dia do juízo. Eles tropeçaram no dinheiro e caíram em pecado. Orgulhosos e presunçosos com suas joias, enfeitam seus deuses que nem deuses são, com todo o requinte. Farei que esses deuses obscenos cheirem mal. Vou entregar todo esse lixo religioso. Os estranhos ficarão com eles de graça.
Os ímpios cuspirão neles e farão piada. Vou virar o rosto para não ver, quando meu povo e meu santo lugar forem profanados. Quando estrangeiros violentos entrarem marchando e profanarem o lugar e o povo. Será um verdadeiro massacre. O crime e a violência tomarão conta da cidade. Trarei o refúgio da humanidade para ocupar suas casas. Vou dar um fim às bravatas e à pose dos grandes e poderosos, e cuidar para que nada que seja sagrado permaneça no seu lugar. A catástrofe está assolando. Eles procuram a paz, mas não a encontram. É um desastre após outro, um rumor após outro. Eles suplicam que algum profeta explique o que está acontecendo, mas ninguém sabe de nada. Os sacerdotes não têm ideia. Os anciãos não sabem o que dizer. O rei balança a cabeça em desespero. O príncipe está arrasado. O povo comum está paralisado. Tomados de pavor, estão todos sem ação. Tratarei com eles ali mesmo onde estão, julgando-os nos seus termos, e eles saberão que eu sou o Eterno. Somente até aí. Fique conosco. Até a próxima leitura. A paz do Senhor Jesus.